Olá, hoje nós vamos falar sobre processo. Você já se perguntou alguma vez por que as coisas não acontecem para você? Se você já se fez essa pergunta, não saia daqui que nós vamos falar sobre isso agora. E antes de mais nada, aperte seu like já. E se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho para que você possa receber mais vídeos aí todas as vezes que a gente faz as publicações, beleza? Então eu quero falar rapidamente sobre o processo. Quando a gente pode usar como modelo da Bíblia José. Para um processo, para que as coisas aconteçam sobre as nossas vidas, existe algo que precisa ser feito, algumas coisas que precisam ser passadas por etapas. Se a gente pensar hoje que eu quero ir amanhã para o Rio de Janeiro, como é que nós vamos fazer? É simplesmente fechar os olhos e amanhã nós vamos ser transportados para lá? Não. Existe um processo. Nós precisamos organizar as nossas malas, porque nós vamos para uma viagem, e para que sairmos daqui de São Paulo e irmos para o Rio de Janeiro, nós vamos precisar nos locomover, seja ele avião, carro, moto, ônibus, bicicleta, a pé. Mas de qualquer forma, a gente vai precisar traçar um caminho, traçar ali um percurso para que a gente possa chegar até onde nós pretendemos, que é o Rio de Janeiro. É assim com as nossas vidas, em tudo, em todos os alvos, em todas as promessas que Deus dá pra gente. Quando a gente vê a história de José, a gente pode entender que assim como aquele rapaz que estava naquele campo, que estava indo levar ali a comida para os seus irmãos, ele teve um sonho, ele tinha uma promessa que ele seria alguém que as pessoas se prostrariam diante dele. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que José passasse por um processo. Para que as coisas aconteçam sobre a minha vida, sobre a sua vida, existe um processo que nós precisamos passar. E muitas vezes esse processo não é fácil. Nós precisamos passar, às vezes, se estivermos de avião, por algumas turbulências. E é assim também na nossa vida. Às vezes os caminhos têm pedras, às vezes o caminho tem barro, às vezes os caminhos são apertados e a gente precisa entender o que Deus quer de nós. Quando José teve aquela promessa, a primeira coisa, além do processo, ele teve uma zona de expulsão. O que é zona de expulsão? É quando ele é retirado de um lugar, seja ele por vontade própria ou por força maior, que foi o caso dele. Os irmãos pegaram José, lançaram ele num buraco e depois venderam ele como escravo. Então José saiu da onde ele estava e foi vendido pelos irmãos como escravo. Aí começa o primeiro processo. Aí começa a preparação de José para ser governador. Porque não é de um dia para a noite que as coisas vão acontecer para mim e para você. Se Deus tem algo para nós, se você tem um objetivo na sua vida, não é de um dia para a noite. Nós vamos precisar nos mexer, nós precisamos nos movimentar. E muitas vezes Deus nos dá situações e aí às vezes quando nós, ao invés da gente olhar para o fim, porque lá em Eclesiastes já dizia que é melhor o fim do que o começo, nós olhamos todo um processo. Eu quero dizer para você, não olhe o caminho, porque muitas vezes nós vamos desistir caso a gente veja como vai ser o percurso. Então deixa Deus cuidar das coisas e vá seguindo. Você precisa seguir o teu processo. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, ele chegou até a casa de Potifar. E dali começou mais uma vez, fora a zona de expulsão. Então eu quero dizer para você que muitas vezes você sai de algum lugar, você sai por briga, sai por confusão, ou sai porque não está se sentindo bem. Olhe isso como uma oportunidade de Deus para sua vida. Olhe isso, muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto, mas é necessário, porque enquanto nós estivermos confortáveis, nós não vamos mudar, nós não vamos nos mexer, nós não vamos seguir o alvo, nós não vamos prosseguir para o alvo, que é da promessa, que no caso de José era ser governador daquele Egito. E aí, durante todo o percurso de José, ele precisou passar por bons e momentos ruins, momentos bons e momentos ruins. É assim comigo e com você também. Então eu quero que você entenda que é necessário o processo, que é necessário passar por um aprendizado para que não é de um dia para a noite que José seria governador de um país. Não seria do dia para a noite que ele teria todo o entendimento de como governar uma cidade, um país, pessoas. Ele precisou ser preso para entender o que era governar sobre uma cadeia. E ele também precisou ser governador da casa de Potifar. Então, Deus quer nos preparar
durante o processo para que a gente alcance o nosso alvo, seja ele qual for. Então, eu quero ser músico. Como você precisa ser, você quer ser músico? Então se prepare, estude música. Eu tenho um sonho de ser um grande empreendedor. Mas não é você vai dormir e amanhã vai acordar com uma grande ideia. É necessário que você busque, é necessário que você aprenda, porque Deus já nos deu a capacidade, Deus é o maior estrategista, então Ele nos coloca em situações para que nós possamos nos esforçar. Assim como as muralhas de Jericó. Quando Deus disse para Josué, ser forte e corajoso, ser forte, esforça-te. Deus podia derrubar aquela muralha num sopro, mas Ele queria que Josué se esforçasse para entender e saber como é ser um grande líder. Então, querido, a palavra de Deus para você hoje é: cumpra o processo. Depois que José governou sobre a casa de Potifar, depois que José governou sobre a prisão onde ele estava, depois disso que ele estava pronto para estar no lugar onde Deus chamou para ele estar. Então não desista da promessa. Quando você se perguntar por que as coisas não acontecem para mim, será que você tem seguido o processo? Ou, eu quero muito ter um carro. Mas você tem carta para dirigir? Você tem garagem para guardar o seu carro? Então existem coisas que nós precisamos nos movimentar para que Deus cumpra a promessa. Tem o sonho de ser um grande missionário, uma grande pastora, um grande pastor? Se prepare, leia a palavra, busque do Espírito Santo discernimento. Ele vai governar sobre a sua vida, para que você governe sobre sobre as suas coisas. Então a palavra de hoje para você: entenda o processo. O processo é necessário, muitas vezes doloroso, muitas vezes nós vamos ser traídos, chutados. Lembre da zona de expulsão, nós vamos muitas vezes passar por aflições, mas o processo é necessário para todo o crescimento. Então movimente-se, esforça-te e tem de bom ânimo. O processo chega ao fim e o fim é melhor do que o começo. Deus abençoe.